Não há outro como tu. Só o Senhor é Deus, Pai. Só o único digno de ser louvado. E nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, por causa do Senhor, para a glória do Senhor. Que o Senhor venha falar, ó Pai, aos corações de cada um de nós, ao coração daqueles que estão assistindo. Vem de encontro, Pai, vai de encontro a cada um, Pai. Que nós possamos, ó Pai, sentir o Teu toque, o Teu mover, ouvir a Tua voz, Pai, mais uma vez e mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, lembrando que nós temos os nossos cultos. Domingo de manhã, vamos começar assim, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Às 10h30 nós temos o culto. Às 18 horas nós temos o culto, que é este culto que nós estaremos aqui reunidos. Às quartas-feiras, às 20 horas, também temos o culto de oração. Lembrando que os irmãos podem enviar seus pedidos através dos comentários. Quando os irmãos tiverem pedidos de oração, por favor, comentem no vídeo que, pastor, nós estaremos orando juntamente com cada irmão, cada família que necessita de oração, estaremos colocando juntos diante do Senhor. Então, lembrando, quarta-feira às 20 horas, culto. Domingo de manhã às 10h30, culto. E às 18 horas também temos culto no domingo. Amém? Quero ser
Que o Senhor continue, Pai, derramando o teu amor em nós, para que nós possamos estar transbordando do teu amor para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo, que nós estejamos cheios do teu amor, Pai, e que nós possamos transmitir esse amor também, Pai, para aqueles que não o conhecem ainda, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, não o conhecem como Salvador, não o reconhecem como Salvador, e que o Senhor possa nos usar, Pai, como instrumento nas tuas mãos e fazer como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, no nome santo de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós sempre te exaltaremos. Nós sempre confiamos e esperaremos no Senhor. Aleluia. Antes de nós cantarmos o próximo louvor, eu quero compartilhar algo com os irmãos, que é até o que nós estamos compartilhando com os jovens e adolescentes na escola bíblica. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Senhor se entregou, Ele se entregou por cada um de nós. Ele se entregou para que eu e você tivéssemos vida. E dizer, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é necessário renúncia. É necessário renúncia da carne, renúncia de nós mesmos, renúncia do meu eu, renúncia da minha vontade, daquilo que eu quero. Já não é mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Ele nos amou, Ele nos buscou, Ele nos transformou, Ele tirou a gente do lamaçal do pecado, das trevas, e nos trouxe para a luz. Mas para que nós tivéssemos uma vida com Ele, uma vida junto ao Senhor, não uma vida regada de qualquer coisa que não seja a presença dEle, não regada por qualquer coisa que venha à minha vontade, mas a vontade de Deus, mas a vontade dEle para a minha vida. Para que Ele realmente viva em mim, é necessário que eu morra. É necessário que eu morra para que Ele possa viver em mim. E fazer isso muitas vezes é difícil. Deixar de viver a nossa vontade, o que eu quero, o que eu desejava para viver aquilo que o Senhor quer, mas é a melhor escolha, é o melhor resultado. O Senhor nos amou, Ele nos ama incondicionalmente. Ele se entregou por mim e por você.
realmente, Pai, possa viver o Senhor, não mais eu, mas Cristo, não mais nós mesmos, mas Cristo, mas que viva o Senhor, viva o Senhor, viva o Senhor em cada um de nós. Aleluia. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Obrigado, Júlio. Que o Senhor Deus continue nos abençoando nesta noite, esse período de culto, em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Estarei lendo o versículo 25. Nos diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja ou continue falando aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. O Senhor já nos deu o prazer de Te louvar aqui com o grupo de louvor, meu Pai, e essas palavras ao Senhor cantadas glorificam o Teu santo nome. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor esteja glorificando o Teu santo nome através da Tua palavra, Senhor. Usa-me como instrumento das Tuas mãos para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus Cristo esteve entre nós, teve uma vida humana, e Jesus Cristo tinha uma característica como homem, e Ele era também Deus. Jesus Cristo era 100% homem e era 100% Deus. Só que quando Ele estava em nossos meios, aqui na terra, Ele tinha algumas características que somente Ele tinha como ser humano. Vamos pensar um pouco a respeito das características de Deus como o ser supremo que nós adoramos. Deus tem algumas características que somente Ele tem. Por exemplo, Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. E eu quero destacar aqui uma característica de Deus, a sua onisciência, que nós também chamamos de atributos. Então, Deus tem alguns atributos que são somente dele, mas Deus também, Ele permitiu que o seu Filho Jesus Cristo tivesse algumas características que somente Ele tem. Apesar de nosso Senhor Jesus Cristo, em muitos momentos, tenha demonstrado as limitações a respeito do conhecimento, e algumas limitações demonstrando que Ele é ser humano, quando Ele sentiu cansaço, quando Ele sentiu sede, quando Ele sentiu fome, e quando Ele respondeu algumas vezes e disse que Ele não sabia de algumas coisas, somente o Pai que estava no céu. Mas nós vemos aqui no versículo que nós lemos que Jesus, Ele conhecia o pensamento daqueles que lhe acusavam de expulsar o demônio pelo nome de quando ele expulsa os demônios de um cego, um demônio, no versículo 22, então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele os curou, passando o mudo a falar e ver, e toda a multidão se admirou. É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram: este não espera demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maior dos demônios. E Jesus conhecia o pensamento
desses fariseus. Ele sabia exatamente o que eles estavam pensando e nos mostra que Jesus mesmo, não mostrando algumas limitações por estar entre nós como um ser humano, ele tinha uma capacidade superior a todos os seres humanos. Jesus Cristo é o único, Deus, na verdade, é o único que conhece os nossos pensamentos. Deus é o único que sabe o que nós estamos pensando. Deus é o único que sabe o que se passa por nossa mente. Todo e qualquer outro ser, toda e qualquer pessoa que disser que sabe exatamente o que se passa pela sua mente, o que está pensando, pode ter certeza que está falando uma grande mentira, porque Deus é o único que sabe o que se passa em nossos pensamentos. Nós vemos aqui, Jesus conhecia os pensamentos dos fariseus, primeira parte do versículo 25. Jesus conhecendo-lhe os pensamentos. E por Jesus conhecer o nosso pensamento, por Deus conhecer o nosso pensamento, eu quero falar um pouco a respeito de pensamentos. Ou seja, aquilo que está em nossa mente, que ainda não foi expressado, que não foi colocado para fora. Deus é o único que conhece o nosso pensamento, e por conhecer o nosso pensamento, Deus sabe do desejo do nosso coração, da intenção do nosso coração. Por conhecer o nosso pensamento, por conhecer ou por saber o que se passa na nossa mente, Deus sabe o porquê que nós tomamos algumas atitudes. Os nossos pensamentos, muitas vezes, eles não são expressados. E algumas vezes nós tomamos algumas atitudes porque pensamos em algumas coisas ou conseguimos visualizar algumas situações que as pessoas de fora não conseguem ver. Deus conhece o nosso pensamento e sabe de por que nós tomamos algumas atitudes, de por que muitas vezes nós nos isolamos. Deus é o único que conhece os nossos corações. Deus é o único que conhece os nossos pensamentos, aquilo que se passa em nossa mente. Por isso, Ele sabe do porquê nós tomamos algumas atitudes. Por que algumas pessoas agem de determinadas formas? Por que algumas pessoas tomam algumas atitudes? Porque muitas vezes o que se passa em sua mente já lhe dá algum sinal de que algumas atitudes precisam ser tomadas. Por que muitas vezes algumas pessoas se afastam das outras pessoas? Por que algumas pessoas se isolam totalmente de algumas pessoas? Porque os seus pensamentos, em muitos momentos, levam-nas a tomar esse tipo de atitude, mas Deus sabe do seu pensamento. Deus é o único que conhece o nosso pensamento. E por pensar em muitas coisas e por refletir a respeito de muitas coisas, é que algumas vezes nós evitamos algumas situações e devemos evitar algumas situações, porque os nossos pensamentos muitas vezes nos levam a lugares, a desejos que não devemos ter, nos levam a sensações que não deveríamos ter. Então algumas atitudes são necessárias ser tomadas. Deus conhece o nosso pensamento. Em muitos momentos nós pecamos simplesmente por pensar, pecamos simplesmente por estar com a mente levada a determinados lugares, levada a determinados pensamentos, e Deus é quem conhece os nossos pensamentos. Nós não temos condições de conhecer o pensamento do outro, não temos condições de conhecer o que o outro está pensando, mas Deus sabe exatamente o que nós estamos pensando.
E às vezes, por ter alguns tipos de pensamentos, nós expressamos algumas palavras, e essas palavras têm o objetivo de tentar transmitir alguma coisa a respeito do que nós estamos pensando, mas nem sempre tem a ver com a realidade. A nossa mente é uma mente muito fértil, é uma mente que ela é levada muitas vezes a pensamentos que são impróprios, a pensamentos que não deveríamos ter, mas Deus conhece o nosso pensamento. E às vezes há um ditado que diz, e todos conhecem, que mente vazia é oficina do diabo, e isso verdadeiramente é certo, porque às vezes nós temos pensamentos, por não ter muita ocupação, não ter muito o que pensar, acabamos pensando em muitas coisas que não se deveria pensar. Mas Deus conhece os nossos pensamentos, o que tem passado em nossas mentes, o que tem acontecido com cada um de nós. Nós estamos vivendo num momento em que algumas pessoas ficam um tempo absurdo, ocioso, procurando o que fazer, porque não estavam acostumados a estarem dentro de casa e agora são obrigados a estar dentro de casa, e aí passa vários pensamentos pela mente, pensamentos que muitas vezes não deveria ter, mas a nossa mente trabalha de uma forma que às vezes, muitas vezes, nós não controlamos. E algumas vezes nos leva a ter ansiedade, algumas vezes nos leva a ter pavor, algumas vezes nos leva a ter medo. Deus conhece o seu pensamento, Deus conhece o nosso pensamento. E por Deus conhecer o nosso pensamento, saber o que nós estamos pensando muito mesmo antes de nós expressarmos, é que por isso Deus em alguns momentos permite vivenciarmos alguma situação na prática. Quem já vivenciou, ou quem já teve a experiência de estar pensando em algo e de repente você viver uma situação que te mostra que aquele pensamento está certo. Olha, eu estava pensando exatamente isso, e agora eu vivenciei essa situação que me mostrou que eu estou certo. Ou de repente você está passando por uma situação e pensando em uma situação da sua vida, e você vivencia um momento que te mostra que você está errado. Quantas vezes já aconteceram isso? E eu creio, queridos, que isso é providência do Senhor, por conhecer o nosso pensamento, por saber exatamente o que se passa em nossa mente. Olha, antigamente, um exemplo, eu pensava que esse negócio de ir para a igreja todo domingo não era tão importante, mas hoje eu estou vivendo uma situação que eu não posso ir para a igreja, que eu vejo que estar em comunhão é muito importante. É importante demais, porque eu gostaria de estar na casa do Senhor e não posso estar. Não tenho permissão de estar por toda a situação que estamos passando. Deus conhece o nosso pensamento, sabe o que se passa em nossos corações. E por isso Ele nos permite viver situações que nos mostram que os nossos pensamentos estão certos ou que os nossos pensamentos estão errados. Ele nos mostra e nos fala muitas vezes claramente de que algumas coisas que se passam pelas nossas mentes devem ser mudadas ou devem ser repensadas. Aqui, no versículo que nós lemos, os fariseus estavam pensando, e Deus conhecia-lhes os pensamentos, e os fariseus acusavam Jesus e falavam assim: olha, ele está expulsando demônio pelo maioral dos demônios, ele estava expulsando o demônio por Beelzebu. E Jesus Cristo fala claramente: olha, toda
todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus fala claramente aos fariseus de que não havia a possibilidade do demônio expulsar o demônio, porque desta forma o demônio estava brigando contra ele mesmo, ele estava destruindo o reino dele mesmo, ele não estava expulsando pelo demônio. Jesus Cristo então fala claramente de que ele estava, através do Espírito Santo de Deus, expulsando o demônio, e que ele estava contra essa casta de demônio que ele expulsou ali daquele cérebro. Mas o importante aqui, queridos, é que Jesus, conhecendo o pensamento dos fariseus, ele diz o seguinte: toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá, todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Ele diz que o pensamento dos fariseus estava errado, porque o objetivo de Cristo, não era dividir. O objetivo de Cristo era glorificar o reino de Deus. E o pensamento dos fariseus era que ele estava dividindo, que ele estava expulsando demônios pelos maiorais, o maioral dos demônios. E o que eu quero enfatizar, queridos, é que muitas vezes os nossos pensamentos nos levam a pensar em divisão, nos levam a pensar em separação, e o que Jesus diz, que todo reino que é dividido contra si mesmo ficará deserto. Ou seja, todos aqueles que não caminham com o mesmo objetivo acabará se destruindo, acabará se separando. E o nosso pensamento, muitas vezes as nossas mentes pensam na maneira mais fácil de se resolver os problemas. Não consigo entender algumas coisas, tenho pensado a respeito da minha vida e eu não consigo ver algumas situações se resolvendo. A melhor situação é separação, a melhor situação é afastamento. Eu não consigo ver uma outra forma de resolver um relacionamento. Mas aí Deus muitas vezes nos fala claramente: olha, se nós tentamos resolver as coisas dessa forma, nós também seremos destruídos, porque nós estamos lutando contra aqueles que são nossos. O relacionamento conjugal, por exemplo, em muitos momentos durante a caminhada conjugal, nós temos alguns desacordos, algumas coisas que discordamos entre marido e mulher. Mas nem porque, pelo motivo de ter esse desacordo, é que às vezes a solução é a separação, é o afastamento, mas as nossas mentes nos traem nesse sentido e querem nos conduzir a este ponto, a esta questão. E Jesus Cristo diz: todo reino que luta contra ele mesmo será destruído, toda casa que luta contra ela mesma será destruída, toda cidade que luta contra ela mesma será destruída, não subsistirá. Eu tenho pensado e tenho olhado para a questão dessa onisciência do nosso Deus, que conhece os nossos corações
e por conhecer os nossos corações, quer nos dizer ou quer nos mostrar que nós muitas vezes somos traídos pelo aquilo que nós pensamos, porque tendemos a pensar na solução mais fácil. Tendemos a pensar de que as coisas devem ser resolvidas de uma maneira muito menos complicadas. Nosso Senhor, nosso Deus, diz que nós não devemos lutar contra os nossos, porque essa luta, ela só terá perdedores. Toda cidade que luta contra a cidade não subsistirá. Deus conhece a nossa mente e por isso Ele sabe dos desejos dos nossos corações. Quantas vezes Deus já mostrou em palavras, já mostrou em ações, de que o que nós estamos pensando não deve ser executado, ou o que nós estamos pensando deve ser executado. E Deus tem mostrado para os teus filhos, para o teu povo, porque Ele nos ama, Ele tem amor por nós e tem mostrado isso para cada um de nós. E Deus falou comigo, no meu coração, que por conhecer a nossa mente, por conhecer o que nós estamos pensando, muitas vezes Ele age de muitas formas. Age de muitas formas e quer nos mostrar que nós temos divagado em nossas mentes e pensado coisas vãs, que não nos traz, ou não vai nos trazer benefícios. Deus é o único que conhece as nossas mentes. Deus é o único que sabe o que se passa em seu coração. Deus é o único que sabe o que se passa em meu coração. Deus é o único que sabe o porquê muitas vezes nós precisamos nos afastar, porque Ele sabe do nosso coração. Deus, Ele sabe que muitas vezes nós precisamos tomar atitudes, porque Ele sabe o que se passa em nossas mentes. Ele sabe. E o que tem se passado na mente de cada um de vocês? O que tem se passado na vossa mente neste período que nós estamos vivendo, ou em situações que estão vivenciando? O que tem se passado? Qual é a situação que tem se vivenciado neste momento? Deus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhecia o pensamento dos fariseus, sabia exatamente o que eles estavam pensando, e Deus sabe exatamente o que tem passado em nossas mentes. Por saber de todas essas coisas, queridos, é que algumas vezes Ele permite que passemos por algumas coisas, que vivenciemos algumas coisas, e em muitas vezes Ele fala diretamente. Às vezes, quantas vezes já aconteceu de você estar pensando em alguma coisa, em tomar alguma atitude, em seu pensamento, e aí você liga o rádio, e o rádio está falando exatamente aquele assunto que você está pensando, e está dizendo para você: olha, não adianta. Deus conhece o seu pensamento, sabe o que passa na nossa mente. Por isso eu quero orar por você, querido e querida, que tem pensado em muitas coisas, tem muitas vezes tido pensamentos que não convém ter, ou tem pensado em situações que pode levar à divisão, que pode levar à separação, que pode levar à morte. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, porque Deus conhece o nosso pensamento, sabe exatamente o que se passa em nossas mentes. Então eu peço que estejamos orando juntos, e que cada um de vocês estejam colocando diante do Senhor as suas vidas, as suas mentes, e pedindo para que Deus esteja dando direcionamento,
ou esteja tirando de você os pensamentos que podem te levar à destruição, em nome de Jesus. Bem, vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós vimos a Tua palavra, Senhor. O Teu Filho Jesus Cristo sabia exatamente o que pensavam os fariseus, e por saber do pensamento dos fariseus, Ele disse que toda casa dividida contra si não subsistirá. Todo reino que lutar contra si mesmo, ele ficará deserto. Assim diz a Tua palavra, meu Pai. Senhor Deus, muitas vezes temos tido pensamentos de mal, pensamentos que podem nos levar à destruição, pensamentos que podem nos prejudicar. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja colocando as Tuas mãos, Senhor, sobre essas mentes, Senhor, sobre essas cabeças, meu Pai, e o Senhor esteja tirando, Senhor, todo pensamento que não é de acordo com aquilo que o Senhor quer, Pai. Esteja tirando, Deus, em nome de Jesus, todo pensamento que pode levar os Teus filhos à destruição, que pode levar os Teus filhos à morte, Senhor, que pode destruir casas, que pode destruir famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Deus amado, que o Senhor, que conhece o coração de cada um dos Teus pequenos, esteja, Senhor, purificando, Senhor, e tirando com a Tua mão forte, Senhor, todo pensamento que não provém de Ti, Senhor. Oh Deus, muitas vezes, ó Senhor, temos passado por momentos de tempo ocioso, Senhor, e esses momentos de tempo ociosos, o Senhor nos faz pensar em coisas que não deveríamos pensar. Mas, Deus amado, em nome de Jesus, o Senhor conhece a característica de cada um dos Teus servos, Senhor. Conhece a característica de cada um desses que estão aqui escutando a Tua palavra, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, esteja agindo nessas vidas com as Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Que o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Bem, que o Senhor nosso Deus possa nos direcionar e nos falar através da Sua palavra, em nome de Jesus. Vou orar para encerrarmos este culto, que Deus possa abençoá-los e dar uma semana de bênção, em nome de Jesus. Bem, Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por este culto. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. E eu peço, Deus amado, em nome de Jesus, que essa palavra esteja nas mentes e nos corações de todos que a escutarem, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito esteja com o Teu povo agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.